Amém. Boa noite a todos, amigos e irmãos em Cristo Jesus. Bom, a minha voz não está muito boa, mas glória a Deus. Como eu já tinha me comprometido com vocês, né, hoje à tarde, eu queria falar um pouco hoje, né, algo acho que vai ser um pouco mais curto por causa da voz, né. Glória a Deus, né. Então vamos estar orando para que o Espírito Santo possa tomar o controle, amém, de todo esse tempo aqui, em nome de Jesus, amém. Vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, restaura, meu Deus, primeiramente. Mais uma vez eu te agradeço, Senhor, por mais um dia, Pai. Mais um dia de vida, mais uma tarde. Obrigado por esse frio. Obrigado, Espírito Santo, pelo teu amor, pela tua misericórdia, pela tua fidelidade, Senhor, meu Deus. Em nome de Jesus, meu Deus, quero colocar diante de ti, Pai amado, esse tempo dessa live, Senhor, em nome de Cristo. Abençoa, meu Deus, esse tempo. Abençoa cada pessoa, a cada homem, a cada mulher, em nome de Cristo Jesus, Pai. Que tu possas tomar o controle, Pai amado, de todo esse tempo. Espírito Santo de Deus, tu és bem-vindo. Espírito Santo de Deus, que seja o Senhor, meu Deus, crescendo, em nome de Cristo, que eu venha estar desaparecendo, Senhor, que eu venha diminuir, que o Senhor venha crescer, em nome de Cristo Jesus, Pai. Clamo pela tua presença neste momento e que o teu nome venha a ser glorificado, Pai. Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor possa, meu Deus, estar atento a esta oração em nome de Jesus e abençoa a cada irmão, a cada irmã nessa noite, Pai, e que o teu nome, Jesus, venha a ser glorificado nessa palavra. Apresento diante de ti a minha vida como um instrumento nas tuas mãos, como um canal de bênção, Senhor, para edificar a tua igreja, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, glória a Deus. Então, boa noite, irmãos, amigos, em nome de Jesus. Como eu já tinha falado para você, tinha hoje no meio-dia, eu fiz uma pequena live só para informar que hoje eu vou continuar todo esse tempo, na verdade, eu vou continuar todo esse mês de setembro, que já vai entrar, para a glória de Deus, é um mês, é o meu mês aniversário, amém, em Cristo Jesus. O Senhor vai me permitir a graça de completar 28 anos caminhando com Cristo no Evangelho, para a glória dele, amém. Eu sei que não é muito tempo comparado com muitas pessoas que têm anos com Cristo, mas para mim é uma honra, para mim é uma vitória poder chegar, aleluia, com 20 anos, com 28 anos no Evangelho, a partir dos meus 14 anos, para a glória do Senhor, aleluias. E tem sido um tempo maravilhoso, tem sido uma história de 28 anos, de experiências, de lágrimas, de aprendizado, de crescimento, aleluia, de maturidade, de conhecimento, de entendimento, amém. Em nome de Jesus Cristo, tem sido um tempo também doloroso, um tempo onde eu tenho passado por pressões e Deus tem me permitido passar por certas coisas para crescer, amém, para a cada dia mais eu venha glorificar Ele no nome dEle, para que cada dia mais eu venha ser achado nele, venha aprender com tudo aquilo que Ele permitir que aconteça, aleluia, sobre a minha vida e através da minha vida, amém. Então, irmãos, eu dou graças a Deus porque eu sempre vou estar lembrando aquela passagem do ex-endemoniado gadareno, aquele que Jesus libertou e expulsou uma legião da vida dele. E depois depois aquele homem se converteu, se encontrou com Jesus, aquele homem que andava nu, que andava sujo, ferido e ferindo os outros, causando terror naquela região de Gadara. Mas depois que se encontra com Jesus, depois que Jesus chega ao encontro dele, aleluias, né? Jesus, ele joga fora, ele lança fora todo o demônio, toda a legião da vida desse homem. E Jesus, aleluia, faz dele um missionário, faz dele um evangelista, faz dele um pregador, faz dele alguém, aleluia, alguém conhecido na região de Decápolis, amém?
Jesus, é interessante que Jesus, depois que o homem ficou no seu são juízo, aquele homem, Jesus não mandou ele para uma escola bíblica, Jesus não mandou ele para uma escola teológica, Jesus não mandou ele aos pés dos fariseus, Jesus não mandou ele com ninguém, né? Jesus não mandou ele, vai tomar santa ceia, vá, né? Aquele homem, Jesus encontrou ele e Jesus, aleluia, acho que pela necessidade que havia naquela região, Jesus transformou aquele ex-endemoniado gadareno em um homem de Deus, um homem guiado pelo Espírito Santo, um homem que tinha experiências agora para falar de Jesus, para falar do seu encontro com Jesus, para falar daquilo que Jesus fez na vida dele. Eu não sei o que Jesus fez, a única coisa que nós sabemos que está registrado na Bíblia é que Jesus tirou uma legião de demônios. Glória a Deus. Mas Jesus deu uma ordem para ele: vai e conta tudo quanto Deus tem feito na tua vida. Então, baseado nesse versículo, irmãos, até que termine esse mês de setembro, eu vou estar falando, contando, dando testemunho das maravilhas que Deus tem feito na minha vida. Posso dizer assim também, como um ex-gadareno, um ex-endemoniado gadareno, alguém que não era nada, alguém que somente era instrumento de demônios, instrumento do mundo, né? Um homem que só vivia uma vida ferida de dentro e feria os outros, porque um homem ferido fere os outros. Uma pessoa que ainda não foi liberta de feridas, ele continuamente vai andar ferindo os outros, né? Então, irmãos, Jesus é uma pessoa maravilhosa, Jesus é meu Senhor e Salvador. Eu posso dar fé dele na minha vida, posso dar fé das mudanças que têm acontecido na minha vida. Eu sei que não tem sido fácil, eu sei que ainda falta muito por mudar em mim, eu creio, tenho certeza disso, não tenho dúvida nenhuma, né, que ainda falta muito mais de Deus na minha vida, falta mudar, aleluia, mais e crescer mais em Cristo, conhecê-lo mais, conhecer o Espírito Santo mais, aleluia, conhecer mais a palavra, conhecer mais a revelação, aleluia, e saber cada dia mais quem é o Senhor Jesus para mim e quem sou eu nele, amém? Porque a palavra diz que em parte conhecemos e em parte profetizamos. Então eu não tenho toda a revelação, eu não tenho ainda completamente o plano, o modelo perfeito daquilo que Deus quer fazer comigo e através de mim. Então, em parte nós vamos conhecendo pelo Espírito Santo, e também quando nós temos intimidade e comunhão com o Espírito de Deus. Glória a Deus, amém? Então, cada vez que nós nos acercamos ao Senhor Jesus, cada vez que nós buscamos e fazemos com que Jesus nos encontre a cada dia, ou quando nós buscamos nos encontrar com Ele, irmãos, eu tenho certeza que Deus, aleluia, segundo a intenção do nosso coração, Ele vai mostrar algo a mais dele para nós, Ele vai revelar algo a mais para ti, para a tua vida, para o teu ministério, para a tua família, para a minha vida, amém? Só basta buscá-lo, só basta se acercar, amém? Como diz a palavra de Deus, aleluia, entrai confiadamente ao trono da graça, para que encontreis misericórdia para o oportuno socorro, amém? Então assim nós temos que entrar confiado ao trono da graça, irmão, para nós entrarmos ao trono da graça, diz a palavra de Deus, acredito que no Salmo 24, diz que quem entrará no lugar santíssimo, quem entrará? Aquele que tem as mãos limpas e o coração puro, irmãos. Então, é necessário que para nós entrarmos em dimensões maiores do Espírito Santo, aleluia, nas dimensões espirituais, nós precisamos cada dia mais, a cada manhã, nos limpar, nos purificar e deixar que Deus faça a sua obra de purificação, de santificação de dentro para fora, através da pessoa do Espírito Santo. Amém? O Espírito Santo, ele é a pessoa de Deus dentro de nós. Ele é o Espírito da verdade. O Espírito Santo, ele não é um poder somente. O Espírito Santo não é unicamente uma fonte de poder. O Espírito Santo, ele é uma pessoa. Ele é o Espírito que veio do Pai. Amém? Ele é o Espírito do Pai que veio, aleluia, no lugar de Jesus, aleluia, mas que ele veio em Espírito e hoje habita dentro de mim e dentro dos seus filhos. Amém?
Glória a Deus. E é por causa do Espírito Santo que hoje nós podemos invocar o Senhor, podemos dizer Abba, Pai, aleluia, por causa do Espírito Santo que nós temos acesso, aleluia, às maravilhas, às revelações, aos mistérios de Deus, ao coração de Deus, é somente através do Espírito Santo, irmãos, em nome de Jesus Cristo. Mas nós precisamos nos encontrar com Ele, nós precisamos pagar um preço, aleluia. Você diria, mas já o preço foi pago. Sim, Jesus pagou o seu preço, Jesus pagou, levou a sua própria cruz, disse a palavra. Mas, biblicamente, Ele nos manda que cada um de nós devemos carregar a nossa própria cruz, aleluia. Ou seja, quer dizer que cada um pessoalmente, singularmente, devemos tomar, aleluia, nossa própria cruz, aleluia, pagar o nosso próprio preço, aleluia. Por quê? Pelo propósito, pelo chamado, aleluia, por aquilo que nós, aleluia, temos e vamos fazer, por aquilo que nós temos que viver, irmãos. Eu creio e entendo isso, que em 28 anos, irmãos, para a glória do Senhor, o Senhor tem me dado graça para aprender, para crescer, para conhecer, para entender, aleluia, daquilo que Ele é, daquilo que Deus é, da pessoa dEle, amém? Boa noite, Marcelo, Deus te abençoe, Marcelo, em nome de Jesus, a paz do Senhor, glória a Deus pela tua vida, meu amigo, amém? Então, irmãos, o Espírito Santo, não tem como eu deixar de lado o Espírito Santo. Não tem como eu deixar de lado a pessoa e a presença do Espírito Santo. Eu não posso deixar somente o Espírito Santo dentro de mim e Ele não fazer nada, porque Ele é Deus, irmãos. Né? Não sou eu, não é você que vai dar ordens ao Espírito Santo. Não sou eu quem vai governar o Espírito Santo. Não é você quem vai dar direção ao Espírito Santo, aliás. E ao contrário, é o Espírito Santo quem vai nos guiar. É Ele quem quer nos guiar, porque eu creio que Ele quer. A vontade de Deus, o desejo do coração de Deus é que nós nos deixemos guiar e direcionar pela presença e pela pessoa do Ruá, aleluia, do Espírito de Deus, amém? Então o Espírito Santo está aí todos os dias, esperando por nós, esperando por você, esperando por mim, esperando que você diga: Espírito Santo, guia-me hoje, aleluia, em tuas mãos coloco a minha vida, aleluia, entrego a ti os meus caminhos, em nome de Jesus Cristo, amém? Espírito Santo. Então, irmãos, são 28 anos no Evangelho, mas não quer dizer que eu, nesses 28 anos, eu conheci o Espírito Santo, irmãos. Eu conheci o Espírito Santo de forma, vamos falar assim, pessoal, 5 anos depois da minha conversão, porque eu não acreditava, como já tenho falado em alguns vídeos, né? Mas hoje em dia, né, para a glória do Senhor, eu tenho acesso, aleluia, e não sou mais inocente, aleluia, não. O Espírito Santo para mim não é mais desconhecido. Hoje eu conheço, pela glória de Deus, pela graça de Deus, pela misericórdia de Deus, pela fidelidade de Deus, ainda que nós sejamos infiéis, aleluia, Deus derramou o seu Santo Espírito. Amém? Jesus derramou o seu Espírito de forma necessária, aleluia, em nome de Cristo Jesus, porque Ele mesmo falou: se eu não subir para o céu, o Espírito Santo da verdade, ele não virá. O Espírito da promessa, ele não virá. Então, o Espírito Santo, aleluia, era necessário que ele viesse. Porque é por isso que Jesus falou: eu não vou deixá-los órfãos, porque o Espírito Santo ele traz a paternidade de Deus. O Espírito Santo ele traz uma revelação mais profunda da paternidade de Deus, de quem é Deus, de quem é Pai, de que, aleluia, de que está feito o coração de Deus, amém, irmãos? Glória a Deus. Então, irmãos, nesses 28 anos, graças a Deus, o Espírito Santo tem se tornado algo e uma pessoa, aleluia, muito importante para mim. Amém, irmãos? Eu tenho entendido que as pessoas podem me deixar, podem me trair, podem me abandonar, podem falar mal, eu posso ficar sozinho, muitas vezes sem amigos, sem pessoas do meu lado, mas o Espírito Santo, que é Deus, ele é uma pessoa, mesmo que ele seja Espírito, mesmo que ele seja invisível, ele está dentro de mim, e ele é um comigo e eu sou um com ele. E ele é o próprio Deus dentro de nós. Porque diz o Senhor que ele não habitaria mais em templos feitos de mãos humanas. Ou seja, ele não habitaria mais em templos feitos por arquitetos, por engenheiros, por pedreiros, por mestres de obras. Não, ele habitaria hoje dentro de nós, dentro do nosso coração. Então o Espírito Santo, Deus habita em nós através do Espírito Santo. Ele habita em mim.
através do seu Santo Espírito, amém? Glória a Deus. Então, irmãos, nesses dias, né, não me lembro já se foi se foi faz 2 dias ou 3 dias, não lembro direito, né? Mas eu sei que neste final de semana que passou, Deus me permitiu ter um sonho, né? Eu gosto de falar porque Deus fala muito com sonhos, irmãos. Deus sempre falou com sonhos. Tem vezes que Deus se revela face a face, tem vezes que Deus fala pessoalmente, tem vezes que Deus fala através da Bíblia, tem vezes que Deus fala através da criação, mas Deus também fala por sonhos, amém? Deus se revela, como Deus falou para Moisés, Deus falou para Daniel, aleluia. Deus revelou por sonhos a Faraó e Daniel trouxe a revelação daquilo que significava. Então Deus fala, irmãos. O interessante é que Deus fala por sonho até para os faraós. Mesmo que eles não entendam, mas Deus fala. Mas Deus sempre levanta pessoas cheias, ungidas, aleluia, pelo Espírito Santo, porque é através do Espírito Santo que nós podemos entender, discernir aquilo que está oculto e escondido dentro de um sonho. Amém? Então, irmãos, o sonho é o seguinte. Me lembro que eu sonhei que eu estava num lugar, era como um riacho, um igarapé, e estava com algumas pessoas, não sei se eram parentes, pela sensação que eu tinha no sonho, eram pessoas que eram parentes, familiares, né? E havia como um lugar que havia muito ouro, sabe? Havia pedras de ouro, pedras de ouro, mas era ouro maciço, era ouro como se fosse ouro analisado, sabe? Ouro refinado. E eu tinha ouro no bolso do calça, né? E eu acho que ia comprar alguma coisa, né? Uma coisa de valor, não lembro. Mas me chamou a atenção nisso, porque eu nunca tinha sonhado com ouro, né? Nunca sonhei assim com tanto ouro no caso, né? E sabe, ontem, quando fui para a igreja, estava adorando a Deus no meio do culto, no louvor, fechando meus olhos, o Espírito Santo me tomou para falar em línguas, glória a Deus, né? E, irmãos, eu comecei a pensar nesse sonho, né? Antes de entrar no culto, já vinha pensando. Antes de ir para a igreja, já estava pensando nesse sonho, né? E tentando em Deus buscar algo, um significado, né? E o significado que veio na minha cabeça, irmãos, é que, né? A Bíblia diz que o ouro, né? Mesmo que seja algo perecedero, algo que perece, ele é purificado com fogo. Ele tem que passar pelo fogo para ser purificado. Mas o ouro também fala, irmão, de purificação, de santificação. O ouro também fala de quizás de vidas para mim. Então aqui, mas o Espírito me levou aqui, desculpe, no livro do Apocalipse, capítulo 3, da igreja de Laodiceia, né? Mensagem à igreja de Laodiceia. Aqui no versículo 14, capítulo 3, versículo 14. Amém? E diz assim a palavra de Deus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E ao anjo da igreja que está em Laodiceia, escreve: isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Eu sei as tuas obras, que nem és, aleluia, que nem és frio e nem quente. Quem dera horas, né? Quem dera foras frio ou quente. Assim, porque és morno e não és frio, diz a palavra, nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Versículo 17. Como dizes, rico sou, estou enriquecido e de nada tenho falta. Mas não sabes que és um desgraçado, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres, aleluia, que de mim compres ouro provado no fogo. Em outra versão fala que de mim compres ouro refinado no fogo, para que tenhas riquezas, aleluia, e roupas brancas para que te vistas e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unjas os teus olhos com colírio para que vejas. Eu repreendo e castigo a todos quantos amo. Sê, pois, celoso e arrepende-te. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Então, irmãos, uma mensagem à igreja de Laodiceia, ou ao anjo da igreja de Laodiceia. Anjo, hoje em dia se fala que o pastor é o anjo da igreja, né? Então vamos dizer assim, né, entre aspas, que essa mensagem foi enviada, essa carta foi enviada para o pastor,
para o líder da igreja que estava lá na Laodiceia, né? O anjo significa enviado, né? Com um propósito. Então Deus começa falando para aquele anjo, né? Para aquela igreja que está naquela cidade, que estava naquela cidade na Ásia, da Laodiceia, né? Glória a Deus. Ele mesmo se identifica, o próprio Senhor Jesus, ele já começa a falar quem ele é, quem é aquele que está falando, quem enviou a carta, quem está inspirando aquela carta. E ele disse claramente, aleluia, para o anjo de Laodiceia, né? Isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Quase nada, né? O Amém, aquele que é, aleluia, o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação, é o próprio Yeshua, é o próprio Senhor, aleluia. E ele começa falando como para todas as igrejas da Ásia: eu sei as tuas obras. Em espanhol diz: eu conheço as tuas obras, que nem és frio e nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Então, irmãos, aqui nessa igreja de Laodiceia, não vou falar das outras, vou falar só da Laodiceia por causa do ouro, né? Mas eu quero fazer alguns comentários de cada versículo aqui, em nome de Jesus, irmãos. Diz aqui o Senhor que eu conheço as tuas obras, Laodiceia, né? Que nem és tibio, não és frio e nem quente. Ou seja, era uma igreja que não tinha identidade, não tinha uma definição, ainda não tinha uma definição certa, não tinha um propósito bem definido, não tinha uma visão definida, não tinha uma missão definida, não tinha crentes definidos, não tinha cristãos definidos, o pastor não era definido ainda, o anjo da igreja não estava definido ainda, que era o que queria, para onde estava indo, para onde estava ele levando a igreja, o que era que estava ensinando. E disse o Senhor aqui: eu sei, eu conheço as tuas obras, que tu nem és nem frio nem quente, né? Tu não és nem frio nem quente. Uma pessoa que está no meio, que está no meio do balanço, não é nem frio nem quente, não se decide por nenhum lado. São pessoas que estão aí como neutras, que pensam que se não fazem nada, mesmo assim vão para a igreja e pensam que Deus está ali, vai fazer e vai abençoar, irmão. Nós temos que nos decidir para fazer alguma coisa. Nós temos que nos decidir qual é o caminho, qual é o rumo que nós devemos escolher, né? O próprio Deus, aleluia, no Antigo Testamento falava para o povo de Israel: eis aqui eu ponho diante de vocês, eis aqui eu ponho diante de vocês a bênção e a maldição. A bênção e a maldição, dois caminhos, duas decisões, né? Vocês escolhem. E o Senhor ainda dá a dica para nós, ou para o povo de Israel naquele tempo: mas eu gostaria que vocês escolham a bênção. Amém? Mas o povo, a igreja de Laodiceia, irmãos, não tinha uma decisão, não tinha ainda decidido se realmente ia ou queria seguir ou servir a Jesus, se queria seguir ou servir ao Senhor, se queria seguir ou servir a palavra, se queria seguir e dar testemunho de verdade diante do mundo, diante das pessoas. Era uma igreja que não tinha uma identidade, era uma igreja ainda que estava desequilibrada, era uma igreja ainda, irmãos, que não tinha foco, não tinha determinação, não tinha nada para onde, não tinha um foco, não tinha uma missão, uma visão para onde queria ir, não tinha um rumo, né? Era uma igreja que não estava nem sequer fria, né? Nem sequer era mundana, mas também não era cristã, não era fervorosa, não tinha fogo. Era uma igreja que estava aí, né, meio termo, irmãos. Jesus não vem arrebatar uma igreja meio termo. Jesus não vem arrebatar uma igreja mais ou menos. Não. Então é necessário que eu e que você, irmãos, aleluia, venhamos decidir. Venhamos decidir o que é que nós queremos. Né? Qual é o Deus que eu quero realmente? Qual é o evangelho que eu quero viver? Porque não existe, irmão, não existe à luz da palavra, à luz da Bíblia, nunca existirá um evangelho meio termo. Nunca haverá um evangelho, aleluia, aí morno. Um evangelho mais ou menos, um evangelho que não é nem frio nem quente. Não existe esse cristianismo, irmãos. E onde existe um evangelho ou uma igreja, né, que é meio
que morna, que não tem identidade, que não é nem frio nem quente. Irmãos, eu tenho certeza que é o Espírito Santo. O Espírito Santo não flui, não é livre. Irmão, porque onde está o Espírito Santo, diz a palavra de Deus, onde está o Espírito de Deus, ali há liberdade. Há liberdade. Irmãos, é uma igreja que ele somente queria manter a aparência. Queria manter a aparência, mas eles não eram quentes, eles não eram cristãos fervorosos. Eles somente viviam de aparência. E vamos continuar lendo porque disse que, porque eu digo que era somente aparência, né? Diz aqui, eu sei as tuas obras. Ela tinha obras, só que as obras não eram boas, não eram agradáveis a Deus, né? Porque eram obras que não eram não eram frias, não eram quentes. Aí o Senhor fala aqui o amém, né? O princípio da criação declara: quem dera e você fora frio ou quente. Quem dera e você se decidisse, pelo menos, pelo mundo, e deixa de estar brincando com Deus. Quem dera e você decidisse para ir de uma vez por toda para o mundo, te desviar e te entregar nas mãos de Satanás. Quem dera. Porque, irmão, tem muita gente que não se vai para o mundo, que está na igreja, porque pensa que somente permanecendo na igreja vão ser salvos. Irmãos, quando não ainda mesmo dentro da igreja, eles não se decidem. Não se decidem se realmente querem mudar, querem ser transformados, querem agradar a Deus, querem ser guiados pelo Espírito Santo. São pessoas que estão frias. Ou na verdade não estão nem frias, não estão nem quentes, como diz aqui o amém. São pessoas que são mornas, são pessoas que são desagradáveis, que são pessoas que Deus está vomitando, se é que já não vomitou da sua boca. Deus tenha misericórdia da sua igreja. O versículo 16 diz assim: assim porque és morno, Jesus está declarando e definindo, aleluia, a identidade que tinha essa igreja de Laodiceia. Assim porque és morno, essa era a identidade. Essa era a realidade daquela igreja de Laodiceia, uma igreja morna. Assim porque és morna e não és frio nem quente. Tu não és nem frio nem quente, tu és morna. Vomitar-te-ei da minha boca, disse o Senhor. Vomitar-te-ei da minha boca. Ou seja, irmão, quando a gente vomita algo porque algo está desagradável dentro do nosso organismo, algo nos caiu mal, algo fez sentir enjoo, irmão, Deus está enjoado dessa igreja. Deus está enjoado e enojado desse tipo de cristão, desse tipo de crente, dessa igreja. Deus está enjoado e é por isso que ele diz assim: eu, aleluia, me sinto desagradado de vocês e eu vou te vomitar da minha boca, porque tu não tens identidade, tu não estás definido nem por mim e nem sequer pelo mundo. Tu pensas que porque tu és morno, tu vas a ser salvo, mas Deus disse: eu vou te vomitar, porque estou enjoado por dentro de mim e eu vou te vomitar, eu te desprezo. É isso que disse o Senhor, essa é a palavra. Eu estou somente dizendo a realidade do que significa quando você está vomitando. Quando você vomita algo, irmão, é porque dentro de você alguma coisa te caiu mal, alguma coisa está, aleluia, está fazendo mal para você. E quando você come alguma coisa ou bebe alguma coisa morna, irmão, quando você não é capaz de beber uma comida morna é ruim. Tem comida que você come morna e você vai vomitar, mas você precisa esquentar, sabe? Pessoalmente eu gosto de comer comida quente, não gosto de comida fria, nem também muito menos morna. Eu gosto de comida quente. Esse sou eu, né? Então, mas disse Deus aqui, assim porque tu és morno, a tua identidade é que tu és morno. E que é morno são pessoas que não mudam, que não se decidem, né? Que não se posiciona. Então, irmãos, é o tempo, em nome de Jesus Cristo, é o tempo de você, aleluia, se posicionar, é o tempo de você mudar, aleluia, é o tempo de você se decidir, de tomar uma decisão, é o tempo de você tomar uma decisão. Jesus está voltando, irmão, e se você fica aí nesse vai e vem, se você fica como o crente Raimundo, sabe? O crente Raimundo, aquele que tem um pé na igreja e um pé no mundo. Esse aqui é a igreja morna. Esse aqui é uma igreja que não tem identidade. Esse aqui é uma igreja que não é nem fria nem quente. A igreja de Raimundo, uma igreja que tem um pé na igreja e um pé no mundo, que quer viver na igreja, mas também quer viver no
mundo, uma igreja que quer ser adorador, quer adorar a Deus, mas também quer adorar o mundo, quer viver para Deus, mas também quer viver para o mundo, irmão. Não podemos servir a dois senhores. Não podemos servir a dois senhores, isso é impossível. Irmão, você está dentro da igreja e dizer que está adorando a Deus quando você ainda continua com, não somente com um pé, sino com os dois pés no mundo, com a tua vida ainda atraída pelo mundo. Então, irmão, nós precisamos, a igreja precisa hoje, aleluia, mudar e se decidir, tomar uma decisão, aleluia, e o mais importante é se posicionar. Irmãos, a palavra posicionamento fala, aleluia, e diz, aleluia, para mim, que eu preciso me colocar no lugar correto. E isso que significa posicionamento, me colocar no lugar que me corresponde, me colocar no lugar que é meu por direito. Posicionamento no lugar, irmãos, aleluia. Quando eu era militar, a nós nos ensinaram lá, aleluia, na Venezuela, é assim, nós éramos pessoas, soldados, que tínhamos um lugar, uma posição dentro do enquadramento militar do soldado, no pátio de honra, irmãos. Então nós temos um lugar, nós temos uma posição, irmãos. Eu não sei qual é a tua posição no reino, eu não sei qual é a tua posição dentro da igreja, eu não sei qual é a tua posição diante de Deus, se é que de fato você sabe, mas como eu estou falando para uma igreja morna, eu vou te dizer, você não sabe. Hoje eu estou falando para a igreja de Laodiceia. Uma igreja que não sabe, que não tem definição, que não tem mudança, que não tem uma decisão ainda, que não se posiciona, que ainda não sabe o que escolher, ainda não escolheu. A igreja morna. Uma igreja que não é nem fria, que não é nem quente. Uma igreja que finge que tem o Espírito Santo, mas não tem nada. Uma igreja que diz assim, olha aqui, irmão. Presta muita atenção, como diz o versículo 17. Como dizes, pois, rico sou, estou enriquecido e de nada tenho falta. Olha aqui. Mas não sabes que és um desgraçado, diz a palavra de Deus aqui. És um desgraçado, miserável, pobre, cego e nu. É isso que, aleluia, a igreja é. A igreja morna, a igreja que não muda, ou que não quer mudar, que não se decide, que não se posiciona, que não toma uma decisão de uma vez por todas. Aleluia. Deus tenha misericórdia hoje da igreja, de você, da sua casa, do seu ministério, em nome de Jesus Cristo, irmãos. Deus está falando aqui para pessoas que ainda não se decidiram se realmente vão servir a Deus, se realmente vão ser filhos de Deus ou não, se realmente vão caminhar com Deus ou não, se realmente vão decidir obedecer ao Senhor ou não. Deus está falando para você em nome de a palavra de Deus está falando, o Espírito Santo está ministrando, irmãos, em nome de Cristo Jesus. Essa igreja, irmãos, aleluia, a igreja morna, a igreja de Laodiceia, essa igreja de hoje em dia, se você presta atenção, pense comigo aqui, lembre de algumas igrejas que você conhece, ou de alguns ministérios. Olha aqui como essa igreja fala: eu sou rico, estou enriquecido, não tenho falta de nada. Tipo assim, não preciso de nada. Olha aqui, não preciso de nada, não tenho falta de nada, mas não sabes, diz aqui o Senhor agora, o confronto de Deus, o confronto do Espírito Santo, o confronto da verdade, o confronto da palavra de Deus. Diz assim: não sabes que tu és um desgraçado, miserável, pobre, cego e nu. Meu Deus, Deus tenha misericórdia de nós em nome de Cristo. Que o Senhor tenha misericórdia da minha vida e me cure, me lave com o sangue do Cordeiro. Para não ser uma igreja, um crente, um cristão morno, um ministro morno, não tem como, irmãos. Né? Pessoas que cegavam somente naquilo que tem. A igreja de Laodiceia quizás era uma igreja muito rica materialmente, sabe? A igreja de Laodiceia quizás era uma igreja grande, uma mega igreja como a igreja de hoje em dia aqui no Brasil. Tem muitas igrejas grandes que são ricas, pessoas vão vestidos como para um evento de gala, né? Com tremendos carros, com tremendas roupas, com tremendas contas bancárias, com tremendas empresas. Irmãos, pessoas que dizem não tenho falta de nada, mas, irmãos, pessoas que não experimentaram realmente o poder e o fogo do Espírito Santo, pessoas que ainda não experimentaram a Deus, mas estão dentro das igrejas e ainda estando dentro das igrejas pensam que não precisa mais nada.
que não precisam de mais nada, porque já tem tudo, entre aspas, aparentemente. Pessoas que dizem que não preciso de nada, já sou rico, já tenho tudo. Mas Deus diz assim, não sabes. As pessoas desconhecem, são indiferentes, ignoram que realmente a sua realidade espiritual, a sua realidade, a sua verdade espiritual é que eles não sabem que são desgraçados. Irmão, desgraçado fala de pessoas que caíram da graça. A igreja de Laodiceia era uma igreja que tinha caído da graça, que havia caído da graça, por isso que era desgraçada, não havia mais, não estava experimentando mais da graça. Era uma igreja que havia chutado, ignorado, maluçado a graça de Deus. E Deus diz assim, você, e não sabes que tu és um desgraçado, miserável, né? Mas era uma igreja rica, era uma igreja que tinha possessões, era uma igreja que tinha tudo, entre aspas, tudo materialmente, cheio de coisas. Mas Deus disse que era uma igreja miserável. Irmãos, quando nós somos uma igreja, quando nós somos um ministério, quando nós carregamos um chamado, aleluia, que não é direcionado pelo Espírito Santo, onde não existe o governo de Deus, onde não existe, aleluia, o fogo e a unção do Senhor que venha para esquentar a coisa dentro de nós. Irmãos, nós somos miseráveis, nós somos pobres, somos pior que pobre. Aqui o Senhor disse que somos miseráveis, porque, irmãos, eu entendo que eles eram pior que pobres, porque eles tinham tudo, eles tinham dinheiro, tinham carro, tinham casa, tinham conta bancária, tinham tremendas empresas, tinham tremenda roupa, tinham luxo. Era uma igreja quizás bonita, era um tremendo ministério, mas era uma igreja miserável porque não havia o governo de Deus, porque não existia o fluir e o fluxo do Espírito Santo governando e direcionando a igreja. E Deus disse, aleluia, que essa igreja era uma igreja desgraçada, uma igreja miserável. E eu falo para a igreja de hoje, para muitas igrejas de hoje, também estão enquadradas dentro desta palavra. Tem muitas igrejas hoje, irmãos, que estão assim dentro desta palavra. São igrejas que entraram na palavra de desgraçados, são igrejas que entraram na palavra de miseráveis, mesmo sendo ricas, mesmo sendo pessoas que têm muito dinheiro, mas são miseráveis, pobres, cego e nu. Pobre, cego e nu, né? Mas o Espírito Santo, aleluia, o Senhor Jesus, aquele que fala, o amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação, fala um conselho. Yoshua Hamashia, o Senhor Jesus, aleluia, ele dá um conselho para a igreja de hoje, em nome de Jesus, para você. Aconselho-te. Te aconselho que de mim, irmãos, presta muita atenção àquilo. Te aconselho que de mim compres, aleluia, ouro provado no fogo. Compra do Senhor, ouro provado no fogo. E que significa a palavra comprar? Irmão, comprar é negociar. Comprar, aleluia, é pagar um preço. Comprar é dar em troca algo para que você receba outro algo. Então, quando eu compro, aleluia, quando eu compro comida, eu tenho que pagar o preço que custa essa comida. Quando eu compro um carro, aleluia, eu tenho que dar o dinheiro que custa esse carro, aleluia. Então eu comprar é trocar, é um trueque, é um comércio, aleluia. É pagar o preço daquilo, o preço justo. Comprar para mim é pagar o preço justo daquilo que vale qualquer coisa. Então assim, Deus dá um conselho que dele, do Senhor, irmãos, a igreja compra do Senhor, paga um preço, aleluia, no Senhor, e do Senhor compra ouro, compra a purificação, compra a santidade, paga preço, irmãos, paga um preço por santificação, paga um preço pela santidade, e sem santidade ninguém verá Deus, paga um preço pela purificação, paga um preço por arrependimento, paga um preço pela conversão da tua vida, da tua alma, paga um preço, irmão, aleluia, para que Deus se acerque a você, paga um preço pelo perdão do Senhor, por tudo aquilo que você tem feito, paga um preço, porque o Senhor disse, de mim, compra ouro provado no fogo.
a purificação que Deus dá hoje em dia, irmãos, através dessa palavra aqui, desse parágrafo aqui, compres ouro provado no fogo. Irmãos, é porque, irmão, não vai ser fácil, igreja de Laodiceia. Tem pessoas que querem ser purificados sem pagar um preço. Tem pessoas que querem ser purificados, querem o poder, querem sentir, aleluia, o fogo de Deus. Mas não querem pagar um preço, não querem passar por diferentes provas. O Senhor falou para o apóstolo Paulo, aleluia, que para Paulo era necessário sofrer e padecer muitas coisas por causa do nome de Jesus e do evangelho do reino. E Paulo, irmãos, viveu um evangelho, viveu um cristianismo, viveu um apostolado sofrido. E para ele era uma honra, para ele era lucro sofrer por Cristo, sofrer pelo evangelho, ser perseguido, ser apedrejado, ser aprisionado. E no final ele foi decapitado, cortaram a sua cabeça por causa do Senhor Jesus e do evangelho. E Paulo entrou totalmente purificado. Paulo comprou, aleluia, ouro provado no fogo. Irmãos, né? É verdade que não é o tempo todo que nós vamos passar por provas difíceis. Mas de que vamos a ser provados todos os dias. Porque a palavra diz que no mundo teremos aflições. E no mundo estamos e todos os dias temos aflições. A palavra de Deus diz assim que a cada dia traz o seu próprio mal. Então cada dia traz já o seu próprio mal. Por isso que nós, irmãos, temos que todos os dias buscar, clamar, orar, perseguir a Deus. Aleluia. Nos deixar encontrar por Ele, porque Ele mesmo está à procura dos verdadeiros adoradores. E irmãos, eu vou te falar, os verdadeiros adoradores que o Pai está procurando não é uma igreja morna. Os verdadeiros adoradores que o Pai está procurando não são pessoas mornas. São pessoas que, aleluia, entraram, aleluia, no fogo de Deus para serem purificados, que compraram ouro de Deus, que compraram o ouro purificado, o ouro passado pelo fogo. E pessoas que se estão enriquecendo espiritualmente na sua vida, porque estão aprendendo, irmãos. Irmãos, para mim não tem maior riqueza em 28 anos. Irmãos, eu vou te falar um negócio. Eu vou te falar sinceramente, em nome de Cristo Jesus, não tenho por que estar mentindo, se não fosse filho de Deus, né? Porque o pai da mentira é Satanás, e que o Senhor repreenda em nome de Cristo Jesus. Então nós somos filhos do Pai, filhos da verdade. Então, irmãos, em 28 anos caminhando com Cristo, eu vou te falar sinceramente, em 28 anos não tem sido fácil. Na verdade, em 41 anos da minha vida como ser humano, não tem sido fácil, nunca foi fácil. Nunca foi fácil, nunca será fácil. Imagina com Cristo, irmãos, a garantia que eu tenho, aleluia, é que o Espírito Santo de Deus está e que vive e que mora dentro de mim. Essa é a garantia que eu tenho. A garantia que eu tenho é que se eu orar, invocar o nome do Senhor, eu serei salvo. Ele me escuta, Ele me ouve, porque Ele disse, clama-me e eu te responderei. Essa é a garantia, a minha confiança, a minha convicção que eu tenho. Mas, irmãos, eu vou te falar, realmente não tem sido fácil. Irmãos, eu tenho chorado, tem sido doloroso. Tem sido, muitas vezes eu tenho chorado, muitas vezes eu tenho andado muito só. Muitas vezes, irmão, tenho me sentido só. Muitas vezes, irmão, tenho sentido o peso, muitas vezes, das pessoas que dão as costas. E eu não falo nada, irmãos. Eu somente choro para Deus. Teve um tempo, irmão, que eu passei 7 meses numa comunidade lá em Amazonas. Irmãos, eu passei por uma pequena perseguição lá, por alguns ministros de alguma igreja lá, né, pentecostal, conhecida no Brasil. Irmãos, e eu falava para Deus, eu tinha um lugar lá, um monte que eu chamava o Monte Carmelo lá, né? E eu orava e falava para Deus, Senhor, está doendo, Pai. Eu somente chorava para Deus, irmãos. Eu chorava para Deus, não falava para ninguém. Sabe, irmãos? E o Senhor falava para mim, o Espírito Santo falava para mim, ele falava assim, César, você não disse que tu queres morrer por mim? Que o teu maior sonho é morrer por mim pela minha palavra, César? E eu falava, Senhor, é isso que é meu sonho. Então não aguenta, rapaz. É isso que Deus falava para mim, aguenta.
Aguenta, sabe, irmãos? Então a gente, eu pessoalmente falando de mim, como testemunho dessas maravilhas que Deus tem feito na minha vida, nessa caminhada com Cristo em 28 anos. Irmãos, eu tenho vivido uma vida de passar pelo fogo constantemente. Deus me leva a passar o fogo, irmão. Tem vezes que nós entramos no fogo de forma voluntária, mas tem vezes que Deus te leva ao fogo. Tem vezes que, irmão, você tem que decidir, como hoje a igreja de Laodiceia, as pessoas têm que decidir hoje mudar. A igreja tem que decidir mudar, tem que decidir, aleluia, tem que decidir por se decidir realmente que é o que querem. Tem pessoas que têm que decidir se posicionar, né? Boa noite, minha irmã Morela de Guevara, desde Ciudad Bolívar. Deus te bendiga, minha irmã. En el nombre de Jesús, saludos allá Guevarita, saludos a mis hermanos de la iglesia Pacto con Dios, mi iglesia, amém, en el nombre de Cristo Jesús. Então, meus irmãos, 28 anos, irmãos, eu tenho vivido essa palavra muitas vezes de forma voluntária e involuntária, né? Na verdade, não é, tem sido mais involuntária do que voluntária. Tem mais pela soberania e pela vontade de Deus do que por mim mesmo, porque ninguém quer passar por provas, ninguém quer passar pelo fogo. Mas, irmãos, eu vou te falar aqui como diz a palavra de Deus. Deus dá um conselho aqui em Apocalipse capítulo 3, versículo 18. Deus dá um conselho: aconselho-te que de mim compres ouro refinado no fogo, ouro provado no fogo, para que tenha riqueza. Ali é que a igreja de Laodiceia, ali é que a igreja de Cristo, que não tem decisão ainda, que não quer mudar, que não quer se decidir, que não quer se posicionar, que não quer tomar uma decisão, é ali que a igreja vai ser verdadeiramente rica. Por que, irmão, eu falo isso? Eu falo por mim. Irmãos, eu não venho, como eu falei já, eu não venho de família de profeta. Minha mãe, meu pai não eram nada, não eram profetas, não eram nada. Meus pais eram homens e mulheres comuns, católicos, como todo mundo, a maioria vem da igreja católica, né? Então, irmãos, mas, tipo, quem era eu para que Deus escolhesse este homem pecador para ser um servo ministro dele? Eu não sou nada, eu não escolho, e Deus me escolheu a mim. Diz a palavra que nós não escolhemos a Deus, mas que Deus nos escolheu a nós. Amém? Então Deus me escolheu porque Ele é soberano, Ele faz como Ele quer. E pronto, acabou, né? Assim o mundo se ofenda, assim o mundo se escandaliza. Deus, Ele chama aqueles que querem servir Ele e que querem obedecer-lhe. Amém? Então, mas a minha vida, irmão, tem sido um passar pelo fogo constante, sabe? Tem sido um passar pelo fogo constante, tem sido uma prova de fogo constante. E as pessoas hoje, os evangélicos de hoje, os crentes de hoje não querem passar por prova de fogo. Querem que Deus faça tudo self-service. Querem que Deus faça tudo light. Querem que Deus faça tudo de mão beijada. E que Deus coloque as bênçãos na mão. E as pessoas hoje querem bênção, querem unção, querem fogo, querem viver um ministério, querem ser prósperos, mas não querem pagar um preço. Não querem conhecer a Deus, não vivem uma vida no Espírito Santo, não agradam a Deus. Muito pelo contrário, tem pessoas, irmãos, que têm caído da graça. Tem ministros, tem igreja que tem caído da graça. E é por isso que Deus fala que são desgraçados, são miseráveis, são pobres, são cegos e são nus. Estão em vergonha diante de Deus. Estão pelados, nus, estão envergonhados diante de Deus. Deus conhece a sua vergonha. Deus conhece a sua pobreza. Deus conhece a sua vida miserável. Deus conhece a sua desgraça. Deus está falando, eu conheço a tua desgraça. Deus está falando, eu conheço que tu és miserável, eu conheço a tua pobreza, eu sei a tua pobreza, aunque tu diga, mesmo que você fale que você é rico, mesmo que você fale que não tem falta de nada, mesmo que você fale que você está tudo bem, irmão, não está tudo bem. É isso que Deus está falando hoje. Não está tudo bem com você. Não está tudo bem. Você pode falar quando pergunta como que você está, meu irmão. Ah, está tudo bem, tudo na bênção. Mentira. É mentira. Tem pessoas que não está tudo bem. E Deus está falando, eu conheço a tua pobreza. Eu conheço que tu estás miserável. Eu conheço que estás cego, não tem visão espiritual. Tu não estás vendo nada. Tu estás envergonhado. Estás sem vergonha diante de mim. É isso que Deus está falando. Estás nu. Mas Deus te dá um conselho. Deus te dá um conselho em nome de Cristo Jesus. Diz aqui, te aconselho que de mim
De Deus, não de César, de Deus. Compra de Deus, irmão. Compra de Deus, aleluia. Compra de Deus ouro. Ouro provado, passado pelo fogo. Ouro refinado, passado pelo fogo para que tenha riquezas. Para que se acabe a tua vida miserável espiritualmente, para que se acabe a tua desgraça, para que se acabe a tua pobreza, para que se acabe a tua cegueira, para que se acabe a tua vergonha diante de Deus. Deus te está aconselhando que aprende a passar pelo fogo, aprende a passar, aleluia, pelas provas de fogo. Deus vai te levar a provas de fogo para te enriquecer, aleluia. Mas a riqueza que Deus está falando, irmão, não é ouro, não é dinheiro, não é pix, não é conta bancária, não é casa, não é carro, não é roupa, não é nada material, não é nada dessas coisas. Deus está falando para que tenha riquezas em Deus. Irmão, não tem maior riqueza do que conhecer a Deus. Não tem maior riqueza do que conhecer o Espírito Santo. Não tem maior riqueza do que caminhar com Deus. Não tem maior riqueza do que conhecer esta palavra santa, a Bíblia. Não tem maior riqueza do que, aleluia, conhecer o insondável coração de Deus e que somente o Espírito Santo vai revelar. Não tem maior riqueza do que viver experiências com Deus numa vida de oração. Aleluia, irmãos, eu creio, voltando a falar de novo daquele endemoniado gadareno, ou ex-endemoniado gadareno, aquele jovem que era pobre, que era nu, aleluia, não tinha visão espiritual, era possesso de demônios, andava todo ferido, fedendo, andava nu, causando terror em Gadara. Mas quando ele se encontra com Jesus, quando Jesus encontra ele, salva ele, transforma, muda ele, irmãos, aleluia. Ele ganhou experiência, ele conheceu a Jesus, ele teve um encontro com Deus, ele conheceu, aleluia, o amor de Jesus, ele conheceu a graça de Jesus, ele se arrependeu, ele quis, aleluia, seguir Jesus, mas Jesus disse, não, vá para os teus, vá para a tua família, vá para os teus parentes, vá e conta, vai dar testemunho, vai e conta as maravilhas de tudo aquilo que eu fiz na tua vida, vai e conta, vai e fala, vai prega, vai e obedece, vai até lá. Ele se tornou rico, um pregador, aleluia, um missionário, um evangelista, não sei o que ele, mas ele se tornou um homem de Deus. Jesus fez dele um homem, aleluia, que viveu para ele. Ele se fez rico agora, se ele estava rico, cheio do Espírito Santo, cheio de Deus, aleluia. Mas Deus está falando que essa riqueza é somente dele. É Ele quem vai te dar, é Ele quem vai me dar essa riqueza. E Ele dá esse conselho, te aconselho que de mim compres, paga preço, comprar é pagar um preço. Compra ouro provado no fogo para que tenha riquezas. Né? Ouro provado no fogo para que tenha riqueza. E, olha aqui, e roupas brancas. Roupas brancas fala de santidade, santificação, aleluia, a verdadeira vida espiritual, uma vida que vem para te cobrir a tua vergonha, aleluia, disse a palavra de Deus que sem santidade ou sem santificação, ninguém, em absoluto, ninguém verá Deus, ninguém verá a glória de Deus, ninguém verá o Senhor na sua vida. Não se engane, uma igreja morna, sem santificação, sem santidade, nunca verá Deus. Você verá a graça de Deus, mas a Deus, aleluia, não verá e não conhecerá. Mas pelo que diz aqui a palavra de Deus, Deus disse que é desgraçada. Então não tem graça, não tem graça. Caiu da graça, né? Mas Deus está aconselhando, paga o preço, compra ouro provado, compra ouro refinado, compra roupas brancas, paga um preço pela santidade, irmãos. Irmãos, eu creio que vale a pena pagar um preço por agradar a Deus. Hoje em dia, as igrejas evangélicas, as igrejas de Laodiceia hoje, não querem pregar, não querem ensinar sobre santidade, não querem pregar sobre pagar um preço, não querem pagar sobre, aleluia, sobre provas que Deus vai colocar, irmãos, porque é mais fácil dizer, irmão, está tudo bem, não te falta nada, está tudo bem, já você tem casa, ora mais para que Deus te prospere, você quer um carro, faça um propósito por um carro, irmãos, não sejamos mais mornos, Deus demanda, aleluia, Deus te manda comprar, a pagar um preço por santidade, por purificação, por pureza,
Para que você veja Deus. Deus está falando assim em muitas palavras. Deus está falando assim: eu quero me mostrar, eu quero me revelar, eu quero que você me conheça, eu quero que você realmente seja rico, eu quero que você realmente seja alguém cheio das minhas riquezas, como diz a palavra de Deus, que nós, aleluia, somos abençoados com todas as riquezas espirituais em Cristo Jesus. Amém. É ali que está a riqueza. Para mim e para você, em Cristo Jesus. Então, irmão, temos que aprender a pagar preço. A igreja hoje não quer sofrer, não quer pagar um preço. Se os maiores apóstolos sofreram, passaram por provas, foram perseguidos, foram assassinados, foram massacrados, foram decapitados. Houveram profetas e apóstolos que cortaram as suas partes e jogaram em vários lugares do planeta. E as pessoas hoje, os evangélicos de hoje, os crentes de hoje, a igreja da Laodiceia de hoje, não querem pagar preço. Né? Para eles é mais fácil pagar um preço por um carro, por uma casa, por roupa, por dinheiro, do que por agradar a Deus. Mas Deus fala assim: mesmo que você tenha tudo, mesmo que você seja rico materialmente, você é pobre, é um desgraçado, é um nu e é cego. Você não me conhece. E se você aceitou o desafio da palavra de Deus de hoje, irmão, vou te falar. Deus vai passar pela tua casa. Deus vai passar pelo teu quarto, seja de noite, de madrugada, em sonhos, em visões. E Ele vai dizer para ti, como falou para Mateus, como falou para Pedro, para André, aleluia. Deus vai falar assim: segue-me. Assim como Deus falou para Paulo: agora é necessário padecer e sofrer pela minha causa, pelo meu evangelho. Agora você vai entender realmente o que é viver o evangelho. Agora você vai saber o que é realmente o evangelho. Agora você vai saber o que é ser rico diante de mim. Porque muita gente não sabe realmente o que é ser rico de verdade. E Deus fala assim: compra ouro refinado passado pelo fogo. Compra roupa branca, para que te vista, para que se acabe tua vergonha, para que se acabe tua nudez, para que te vistas e não apareça a vergonha da tua nudez. Aleluia. E outra coisa mais: e que unjas os teus olhos com colírio, porque irmão disse que estava cego. A igreja é uma igreja cega, a igreja de Laodiceia. Uma igreja que não tem visão espiritual. Uma igreja que não vê nada de Deus. Uma igreja que não vê nada de Jesus, que não vê nada sobrenatural. Onde não existe nada de Deus dentro dessa igreja. Então Deus fala assim: aleluia, unge os teus olhos com colírio para que vejas. Ai, meu Deus. Unge os teus olhos com colírio, porque a tua visão está obscura. Não estás vendo nada. Estás cego. Que esse colírio, irmãos, é uma vida com Deus. É a palavra de Deus. É uma vida no Espírito Santo. É conhecer a Deus e fazê-lo conhecido onde você esteja. Então, irmão, Deus se importa com essa igreja mesmo assim. Deus se importa com a igreja de Laodiceia. Deus se importa com aqueles irmãos que não querem mudar. Deus se importa com aqueles irmãos que não se decidem hoje. Deus se importa com aquela igreja que não se posiciona, que não toma uma decisão. Deus se importa. Deus ama. Então, mas diz aqui a palavra de Deus no versículo 19: eu repreendo e castigo a todos quanto amo. Eu repreendo e castigo a todos quantos amo. Sê, pois, celoso e arrepende-te. Aleluia. Deus é amor. Deus me ama. Deus te ama. Sim, Deus é amor. Deus te ama e Deus me ama. Deus está apaixonado, enamorado da sua igreja. Aleluia. Mas ele fala aqui bem claro aqui para a Laodiceia, para a igreja de hoje também. O próprio Deus que está falando, o amém, aquele testemunha fiel, o princípio da criação está falando, né? Eu repreendo e castigo. Como é que é? Como é que é? Deus repreende e castiga a todos quantos ama. Se você disse que Deus te ama,
Se você tem convicção que Deus te ama, se você sabe que Deus te ama, eu vou te dizer uma boa notícia. Você vai ser repreendido. Deus vai te repreender. Deus vai te castigar, cara. Deus vai te repreender e Deus vai te castigar. Por quê? Porque Ele te odeia? Não. É porque Ele te ama. É porque Ele quer que você mude. É porque Ele quer que você se decida por Ele. É porque Ele questiona em Cristo. É porque Deus quer que você, aleluia, tome uma decisão. Deus quer que você decida hoje pela vida eterna. Que você decida hoje, porque Jesus daqui a pouco Ele está voltando a buscar a sua igreja. Ele não vai buscar uma igreja morna. Não, meu irmão. Ele não vai buscar uma igreja ainda que é pobre, cega, nu, né? Deus não vem buscar uma igreja desgraçada e miserável. Não. Então Deus fala assim, aleluia, eu repreendo e castigo a todos quantos amo. Então, igreja, seja, pois, celosa e arrepende-te. É o conselho que a palavra que Jesus fala. Arrepende-te. Arrepende. Jesus, interessante que Jesus começou o seu ministério com essa palavra. Arrependei-vos e convertei-vos porque é chegado o reino de Deus. Amém? E aqui Jesus no Apocalipse, no último livro da Bíblia, ele fala, arrepende-te. Sê, pois, celoso. Por favor, sê, pois, celoso, diz o Senhor, arrepende-te. Apocalipse 3:20, o famoso versículo que todo mundo conhece. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, com ele cearei e ele comigo. Jesus quer intimidade e comunhão. É ali que nós seremos ricos. É ali que você se fará e se tornará rico de verdade. É ali que a igreja se enriquecerá de verdade. Não é cheia de coisas. Não é cheia de aparência. Não é cheia de uma igreja mega templo. Não, meu irmão. Deus não mandou a ninguém fazer isso. Nós, da nossa própria boa vontade, nosso próprio querer, né? Nós queremos fazer. Nós temos uma boa intenção muitas vezes de querer um lugar bonito, um lugar mais bacana, um ar-condicionado, umas cadeiras muito confortáveis, colocar tudo aquilo que hoje em dia tem essas igrejas. Mas Jesus, irmão, biblicamente falando, Ele não manda fazer nada disso. Ele somente disse, tudo aquilo que você faça, faça como para o Senhor. Né? E tem pessoas que se dedicam somente a fazer essas coisas, mas não conhecem a Deus, irmãos. Essa é a verdade e a realidade. Então muitas igrejas têm se metido na cabeça pessoas que porque são ricos, fisicamente, materialmente, porque não têm falta de nada, porque não são pobres fisicamente ou financeiramente, já tem um céu ganhado. Não, irmão, Jesus fala assim, como é que você disse que sou rico? Né? Como é que você disse que não me falta nada? E você não sabe que tu és um pobre, desgraçado, miserável, cego e nu. Então, irmão, Jesus é muito... Parece uma palavra cruel. E não sou eu somente estou falando o que está escrito na Bíblia. Quizás tenha uma versão que fala até mais grosso ou mais pesado. Mas é a palavra de Deus, irmãos. É a palavra do Senhor Jesus. E hoje em dia nós precisamos voltar às nossas raízes, irmãos. Confrontar o pecado, confrontar o pecador, aleluia, trazer a verdade, trazer, aleluia, a palavra que Jesus fala aqui, aleluia, a palavra que repreende, que castiga, para que as pessoas venham a ver, para que as pessoas venham a entender que Deus te ama. Tem igrejas que falam assim, você está batendo na noiva, você está dando porrada na noiva, você não pode falar tão duro para a noiva que é a igreja. Irmão, Jesus está falando aqui, eu repreendo e castigo a todo aquele que eu amo. Se Jesus não te amasse, você já estivesse morto nos teus pecados, sem misericórdia e sem perdão e sem arrependimento. Mas Jesus, como sabe que tu estás numa condição de morno, Ele ainda te dá um conselho, compra de mim, aprende a pagar preço. Paga um preço, purifica-te, santifica-te. Em nome de Jesus Cristo, arrepende-te dos teus pecados. Vá pelo caminho contrário do mundo. Entra pela porta estreita, é mais estreito, é mais pesado, mais doloroso. Mas você vai para a salvação, você vai encontrar o caminho que é Jesus. Glória a Deus.
Amém, irmãos? Então, meus irmãos, essa é uma palavra que eu queria trazer por causa desse sonho. Então, eu creio, irmão, que o ouro que Deus está falando para mim hoje, né? No sonho eu não comprei ouro, nada. Eu achei o ouro, encontramos ouro. Mas se posso entender que Deus está querendo, irmão, purificação, porque o ouro já estava totalmente refinado e analisado, passado pelo fogo, né? Completamente. Então, irmão, tem coisas que têm que ser purificadas dentro de mim, dentro de você. Tem coisas que têm que ser, aleluia, ainda queimadas diante de Deus, para que nós sejamos mais ricos diante dele. Deus quer que você seja rico. Amém? Espiritualmente. E se Deus permite que você seja prosperado financeiramente, irmãos, não é porque Deus quer encher o teu banco, é porque Deus quer que os seus filhos sejam ricos. Não, meu irmão. Não é assim que funciona o reino de Deus. Nós muitas vezes mal interpretamos a soberania de Deus. Deus é soberano, Ele faz como Ele quer, com quem Ele quer, sim. Mas Ele faz tudo o que Deus faz, irmãos. Não é por acaso. Não é porque Ele quer somente, eu vou fazer rico a César. Eu vou fazer milionário a César. Não. Né? Deus quer que tudo aquilo que nós tenhamos, que Ele coloca nas nossas mãos, seja riquezas físicas ou materiais, é para que nós venhamos a entender o propósito dele. Para que é que Deus está me abençoando? Para que é que eu tenho um carro novo? Para que eu tenho tanto dinheiro? Para que eu sou rico? Para quê? Somente para esbanjar? Somente para viajar? Somente para ir para hotéis caríssimos? Somente para fazer viagens turísticas para outros países? Mas eu acho que não, meu irmão. Diante de Deus, sinceramente. É verdade que é muito bom desfrutar em família, é muito bom desfrutar com a família, passar um tempo com a família, é muito bom, é muito bacana. Amém? E eu vou fazer isso, quando Deus me permita, porque tudo é quando Deus permita, quando seja a vontade de Deus, quando seja o tempo de Deus. Mas, irmãos, eu creio, irmão, que as riquezas que Deus quer nos dar vão além, mas muito mais além das riquezas físicas e materiais. Tem riquezas que valem mais a pena que qualquer coisa material. Primeiramente, a vida espiritual, conhecer a Cristo, conhecer o Espírito Santo, conhecer ao Pai, conhecer e viver por essa palavra, aleluia. E outra coisa, ter saúde. Tem pessoas, irmãos, que estão morrendo, estão doentes e querem ser ricos e mais ricos e mais ricos. E o pior, não tem Deus na vida deles, não conhecem a Deus, somente falam da boca para fora de Deus, como que isso vai garantizar ou vai garantir a sua entrada no céu, como que por milhões ou milhões eles vão comprar, aleluia, a salvação, e estão totalmente cegos, nu e errados. Deus tenha misericórdia, irmãos. Então, irmãos, em 28 anos, irmãos, para a glória de Deus, para a glória do Senhor Jesus, eu falo toda a honra e toda a glória eu devolvo para Deus. Eu não quero ficar com nada que não seja meu. Amém? E se algo Deus me dá, irmãos, é pela sua infinita graça e misericórdia. Eu realmente, em 28 anos, irmãos, no Evangelho, realmente, literalmente, na letra de literalmente, irmãos, eu tenho aprendido realmente a viver com abundância mesmo, viver bem, mas também tenho aprendido a viver em escassez. Em escassez, comendo coisas simples. Mas o melhor, irmãos, é feliz em meu coração porque Jesus está comigo. Então, irmão, não, nesta vida, a igreja de Laodiceia, a igreja mora, nem todo é dinheiro, nem todo é aparência. Porque diz a palavra de Deus, de que adianta o homem ganhar o mundo todo, ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma no inferno? De que adianta, irmãos, ser uma igreja de Laodiceia cheia de riquezas materiais? Me sinto todo satisfeito, que não sinto falta de nada, mas eu sou pobre sem Deus. Não conheço nada de Deus. Não tenho uma vida com Deus. Não conheço e não tenho o Espírito Santo. Somente vou para a igreja por aparentar, para esbanjar, muitas vezes até para jogar na cara do irmão de que eu tenho e você não tem. Infelizmente essa é a realidade do homem.
Então, irmãos, Jesus, Ele te ama. Ele te ama, né? E a quem Ele ama, Ele castiga e Ele repreende. Deus é amor. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Ele é meu maior amor. Meu único e verdadeiro amor. Esse é meu Deus, meu Jesus. Mas esse amor, irmão, a mim, a César, tem me castigado várias vezes. Tem me repreendido muitas vezes. Mas, irmãos, eu vou te falar. Sem orgulho nenhum. Na verdade, me glorio em Cristo. Tenho aprendido a ser rico espiritualmente. He aprendido a aparentar que não tenho nada de Cristo. Mas eu sei quem é meu Deus. Eu sei e conheço quem é o Senhor. Eu sei para onde vou. Eu sei quem me chamou. Que tenho caído no caminho nesses 28 anos. Tenho. Por isso que estou falando. Porque Deus me ama. Ele tem me repreendido e castigado muitas vezes nestes 28 anos. E quizás Ele vai continuar fazendo. Porque como eu sou um ser humano, eu vou continuar errando algumas vezes, esporadicamente. Eu não vou dizer que nunca vou pecar, porque a Bíblia diz que não existe homem que não peque. O homem que diga que não peca é mentiroso. Mas, irmãos, uma coisa assim, eu tenho aprendido a me tornar rico, conhecendo coisas em Deus, caminhando com Deus, que outras pessoas não têm, que outras pessoas não têm conquistado, que outras pessoas não experimentaram, que outras pessoas nunca me ensinaram. E não tem nada errado nisso, sino que muitas coisas eu tenho conhecido caminhando com Deus, e disso tenho ensinado, pregado, para a glória do Senhor Jesus. Então, irmãos, a riqueza da minha vida, a riqueza dos verdadeiros homens de Deus, irmão, não está em nada material. O próprio rei Salomão, que na sua época não havia nenhum como ele. O rei Salomão falou, e ele descobriu no final da sua vida, que tudo é vaidade, que ser rico é vaidade, que ter coisas é vaidade, que ter muitas mulheres é vaidade, tudo é vaidade. Ele descobriu, ele chegou à conclusão de que a vida em si é vaidade. Né? Mas quando nós fazemos como aquele ex-endemoniado gadareno, nós encontramos com Jesus, ou melhor, quando Jesus vai ao encontro da nossa vida. Irmãos, eu oro para que Jesus chegue ao encontro de você. Para que Jesus chegue ao encontro de muitas pessoas, hoje, nesta noite, e no decorrer desta semana. Que Jesus chegue ao encontro de você no seu quarto. Que Jesus chegue ao encontro dos teus sonhos. Que Ele se revele a ti em sonhos. Que Ele fale para ti em sonhos. Que Ele chegue de noite, na calada da noite. Que Jesus, aleluia, chegue em sonhos e se revele a ti em nome de Jesus Cristo. Que nesta semana o Espírito Santo Ele coloque situações, aleluia, onde Deus venha falar contigo e onde você entenda que Deus te está chamando. Em nome de Jesus Cristo. Para que você se torne rico. Para que você seja um homem, uma mulher rica em Deus. Rica em Deus. E não somente em coisas. Porque se você é rica em Deus e rica em coisas, você vai entender de fato. Você vai ter discernimento e sabedoria e inteligência do Espírito Santo em como usar e o que fazer com as riquezas materiais que Deus tem permitido, porque você não merece. Você não merece. Porque muitas vezes você tem pecado, tem errado. E mesmo assim Deus tem permitido prosperidade na tua vida. Mas quando você se encontra com Cristo, quando você é rico em Deus, quando você é rico no Espírito Santo de Deus, irmãos, aleluia, e nessa palavra de Deus, aleluia, bendito seja o Senhor, quando você é rico em experiências com o Espírito Santo de Deus, irmãos, eu tenho fé e certeza que você vai saber sim o que fazer com o teu dinheiro, com as tuas riquezas. Mas se você ainda não tem feito nada com isso, ainda você continua cego, miserável, pobre, cego e nu. Então, irmão, compra fogo refinado no fogo, compra vestimentas brancas para que te vista e cubra a tua vergonha, e unge os teus olhos com colírio da palavra de Deus e do Espírito Santo, para que possas enxergar, para que vejas, amém?
E o mais importante, irmãos, te arrepende. Se não te arrependes, irmãos, eu acredito assim, que é aqui nesse versículo 19, para fechar aqui essa palavra, é aqui no versículo 19 que se encaixa ou se enquadra aquele ditado que nós falamos dentro das igrejas. Aquele que não vem para Deus pelo amor, ele vai vir pela dor. Mas não quer dizer que se você vem pela dor, não quer dizer que não deixe de ser amor. Porque diz aqui a palavra de Deus, o próprio Deus falando, eu repreendo e castigo a todos quantos amo. Então, se você vem pela dor, pelo sofrimento, pelas coisas negativas, pelas coisas que te causam dor, é porque Deus te ama também. É porque Deus não quer que você se perca no inferno. É porque Deus não quer que você, aleluia, que a tua alma se perca no inferno. É porque Deus quer que você volte para casa, que você volte para Ele. Deus quer se encontrar contigo. Jesus quer chegar ao encontro da tua vida. Aleluias. Então, se não é pelo amor, vai chegar pela repreensão e pelo castigo de Deus. Mas você vai entender o amor de Deus pela tua vida. Amém? Cristo te ama. É a maior declaração que eu vou falar para você. Cristo te ama. Amém? Cristo te ama. Se Ele te castiga, se Ele te repreende, e você ainda não quer, irmãos, eu acredito que realmente você está destinado para ir para o inferno. Mas se Cristo te ama, se Cristo te repreende, te castiga, e você diz, Senhor, já chega, me arrependo, realmente, você é predestinado para ser salvo. Você nasceu para ser para Deus. Você nasceu para viver o propósito aqui nessa terra, com Deus e guiado pelo Espírito de Deus. Amém? Então, o fato aqui a verdade aqui é que Deus te ama. E o Pai, que é o próprio Deus, te fala a ti, arrepende-te. Arrepende-te. Volta pelo outro caminho. Amém? Deus te abençoe. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre a tua vida, irmão e irmãs, igreja brasileira e do mundo, em nome de Jesus Cristo. Obrigado. Vamos celebrar junto esses 28 anos. Vai entrar o mês de setembro, já vou fazer meus 28 anos no Evangelho. E a minha forma que Deus colocou no meu coração, diz a palavra de Deus que Ele coloca o querer como o executar segundo a sua boa vontade. Então Deus colocou no meu coração o querer compartilhar, o querer celebrar estes 28 anos com Cristo. Compartilhando testemunhos, compartilhando a palavra como hoje acabei de fazer. Contando experiências que tenho vivido, que Deus tem me permitido viver com Ele. Experiências boas, experiências que foram quizás muito ruins, que me fizeram chorar, mas que me fizeram entender e aprender muitas coisas do Evangelho. Amém? Então, esses 28 anos, nesse tempo, nesse mês de setembro, eu vou estar celebrando com vocês, em nome de Jesus, dessa forma. Falando quão grandes coisas Deus tem feito na minha vida, em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe, a paz do Senhor e boa noite. Em nome de Jesus, Deus abençoe. Glória a Deus.